A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um de nós. Nesse dia 2/11 de 2020, trago uma palavra forte da parte de Deus, uma palavra que Ele traz para a sua igreja um alerta gravíssimo, um alerta. Amados irmãos, não adianta eu somente colocar visões, revelações, os sonhos, ou sem ter um ensinamento, sem você sair daqui sem aprender alguma coisa. E esta é a função desse canal, o qual o Senhor ordenou que abriste esse canal, para dividir com vocês aquilo que Ele me revelava, falava através da sua palavra. E eu acredito fortemente que muitas vidas têm se edificado, muitos irmãos têm se edificado nas palavras que são postadas aqui. Por isso eu peço você, irmão, que me ajude nesse trabalho. Eu peço que você curta o canal para que o YouTube identifique a importância e outras pessoas sejam edificadas. Eu peço em nome de Jesus que você compartilhe, você tem a liberdade de baixar o vídeo e mandar para outras pessoas, postar nos seus canais. Precisamos alertar toda a igreja na terra. Então, por que nós estamos aqui se não viermos falar, trazer um alerta e também avisar a igreja de Cristo como ela está? Então nós precisamos, porque o único médico que dá o diagnóstico perfeito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o canal Ele Me Levou ao Monte é um alerta vinda direto de Deus. Eu convido a você para compartilhar, para curtir e me ajudar nessa obra. Se você sentir o desejo no seu coração de fazer uma ajuda particular sua, entre em contato comigo. Entre em contato, porque nós precisamos até para comprar os equipamentos, como por exemplo, nós estamos precisando de um computador. Mesmo formada, no curso superior, você viu a situação que aconteceu no mundo inteiro. Eu estou parada, estou sem condição alguma, tudo fechado. Então nós não podemos deixar a obra de Deus parar. Eu peço a sua ajuda em nome de Jesus. E preste bem atenção nesse alerta, irmão. É algo muito forte, muito, muito forte. E você precisa acordar. Você precisa despertar. Nesses dias, há uns 3 dias, eu sou um tipo de pessoas que eu sinto mover no mundo espiritual quando tanto o mundo espiritual maligno tenta me envolver, ou está próximo, ou o mundo espiritual de Deus. Quando eu sinto que Deus tem uma mensagem, algo para nós, é quando, até na hora das minhas orações, no louvores, sai assim do profundo da minha alma, eu sinto um mover que não é porque eu estou adorando ou louvando a Deus, não. Eu sinto assim como se fosse uma necessidade de aprofundar. Quando eu vou louvar, que eu sinto aquela fome, aquela sede, aquele desejo que parece assim, se eu estiver no meio da rua, se eu estiver louvando, parece assim que tudo desaparece. Eu sinto que o mundo espiritual está me chamando, o mundo espiritual de Deus. E eu sei que é a aproximação de Deus para trazer a mensagem, porque ele fala lá em Ezequiel, ele fala que falou para o profeta Ezequiel quando ele disse que constituiu ele como profeta, como atalaia. E o atalaia era aqueles que ficava no muro, que tinha umas casinhas lá em cima, na torre mais alta, para ver o inimigo e alertar o povo: olha, vem inimigo aí, se prepare, vem situações difíceis aí. E o atalaia tinha a obrigação de alertar o povo para que o povo não fosse pego desprevenido.
E eu sei que muitos irmãos, servos do Senhor, que vivem na presença de Deus, mesmo com seriedade, que tem a sua vida consagrada com o Senhor, é uma atalaia. Aqueles que recebem as mensagens, recebem a visita e leva direto para avisar o povo. E esse é um alerta para a Igreja de Cristo. Antes, eu quero ler aqui, amado irmão, aqui em Marcos 11. Marcos 11, capítulo 12, versículo 12 ao 33, mas eu vou ler apenas 3 versículos que se encontram em Marcos, Novo Testamento, aonde diz no versículo 12: No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E aqui no versículo 20: de manhã, ao passar, viram a figueira seca, desde as raízes. Muitas pessoas vão achar assim: mas, irmã, não era tempo de figo. Eu vou te explicar. Em algumas situações, ou apesar todo mundo, nós pensamos assim, que o Senhor voltará ou cumprirá as suas promessas no tempo certo, determinado. Ele tem um tempo dele, correto. Mas nós esperamos o Senhor voltar no arrebatamento. Ninguém espera o Senhor voltar a qualquer momento. E esse qualquer momento pode ser, você está ouvindo aqui, de repente você morre. Jesus vem e se apresenta para você. Então, a questão da figueira. Eu li há algum tempo falando que quando elas tinham certas folhagens, algumas davam figo fora do tempo. Figo fora do tempo. É igual nós, amados irmãos. Nós nunca estamos preparados para partir desse mundo. Ninguém está. Todo mundo espera aquele tempo. Aí você pensa assim, eu sou jovem, eu tenho a minha vida toda pela frente. Quantas pessoas foram pegas de surpresa, partindo desse mundo, não estavam preparados, achando que só tem aquele tempo. E a qualquer momento o Senhor pode vir até você, pode vir até mim. E o nosso maior engano é esperar o Senhor no tempo somente do arrebatamento, que a palavra de Deus, a Bíblia diz. Mas ele pode chegar a qualquer momento e você tem que estar preparado. E eu quero trazer também essa palavra, explicando em questão das folhas. Para que servem as folhas? Eu peguei um pequeno resumo aqui que diz: as folhas têm a função de produzir o alimento das plantas, a fotossíntese, né? Bem como libertar oxigênio, o que acontece através do processo de transpiração e respiração. Além disso, a função das folhas é de ser alimento para muitos animais, né? Mas o mais importante é essa parte. A folha tem função de quê? De produzir alimento das plantas. Então, o que aquela árvore estava fazendo? Somente estava vivendo ali, se alimentando. Mesmo que pudéssemos
que poderia dar fruto, mas ela não tinha dado fruto. Ela só estava ali por estar. Estava somente se alimentando. E isso não significa que o Senhor agiu com maldade, mas simboliza quantas árvores estão aí somente cuidando das suas próprias folhas, se alimentando. Quantos irmãos estão na igreja, pessoas que mesmo servindo a Jesus, eles servem o Senhor e as folhas que ele tem somente para se alimentar. Vão à igreja, ouve a palavra de Deus, escuta a revelação, a promessa, louva, glorifica, pronto, fica só ali no alimento. Mas o Senhor disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que cumprir o ide do Senhor, porque vai chegar um momento que nós vamos encontrar com Ele e Ele vai precisar dos frutos. Cadê o seu fruto? Não, Senhor, eu era uma árvore muito bonita, eu tinha só folhas, eu estava cuidando, o Senhor sabe, né? Eu tinha um trabalho, eu tinha que cuidar da minha família, eu tinha que cuidar dos meus negócios, né? Do meu casamento. Então você foi uma árvore muito bonita, certo? Só tinha folhas, mas não tinha frutos. E aqui em João 15, no primeiro versículo e o segundo, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, certo? E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Você está entendendo? Ele diz que ele é a árvore e nós somos os ramos. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, é o agricultor. Todo ramo que está em mim. Então ele está dizendo assim: todos aqueles que estão nele. Você é servo do Senhor. Deus poderoso habita na sua vida. Você é um ramo e você está nele. Mas diz ainda: não dá fruto, ele corta. Você tem que dar fruto. Quem falou? Jesus. Você tem que dar fruto. Eu sempre digo para vocês, amados irmãos, que nós não podemos achar que estaremos fazendo a obra de Deus somente sendo crente, árvore sem frutos. Você, por onde você anda, por a sua família, o seu falar dentro de casa, a sua maneira de agir com sua família, no seu trabalho, isso poderá produzir fruto. Você é uma testemunha do Senhor. Você sabe que Deus é real e verdadeiro. Então Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim, não estando fora, não estando... Às vezes nós condenamos muitas as pessoas que não querem servir o Senhor, que está lá fora e tudo. E às vezes você serve o Senhor e não dá fruto. Mas, irmã, como é que eu vou sair pelo mundo pregando, fazendo... Olha, irmãos, eu cansei de falar para você. Eu não canso, na verdade, de falar para você que você dá fruto por onde você anda. As pessoas vão olhar o seu comportamento, a sua forma de falar, como agir com seus negócios corretamente, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, né? E tem pessoas que querem, outros que se entregam, têm um chamado para pregar, fazer a obra do Senhor. Mas você tem vontade e você não pode, porque você tem um trabalho. Então ajude quem vai. É simples assim. Tem pessoas que têm um chamado de Deus, não para abençoar as pessoas que estão fazendo a obra. Mas o inimigo entrou nessa área para nos amarrar. Por que tu vai ajudar pastor? Por que tu vai ajudar a igreja, esse pessoal? Tudo. E entrou para nos amarrar. Outro dia eu vi uma reportagem de uma pessoa que eu até bloqueei, né? Não quero contato com essa pessoa, com esse canal, dizendo que toda a igreja só anda mentindo, a igreja anda só querendo a gordura das ovelhas, o dinheiro e tudo.
Então, falando um monte de baboseira sobre uma modelo que entrou em determinada denominação e ela depois começou a acusar essa denominação que só usou a imagem dela. E aí essa reportagem estava falando assim, detonando a igreja. Então, queridos amados irmãos, nós sabemos de onde vêm as nossas bênçãos. Nós sabemos quem abre as portas, quem fecha as portas, quem é o autor da vida, quem traz a cura, quem traz o seu filho que está perdido no mundo, o seu marido, ou a sua esposa, quem cuida das suas feridas, quem vai lhe dar vida. Então, nós temos que produzir esses frutos. Quando você não pode ir pessoalmente, ajude quem pode. Ajude alguém que esteja precisando, uma viúva. Ajude um órfão, alguém que esteja necessitado. Às vezes, a pessoa tem até uma certa saúde, mas ela não tem condição naquele momento de arrumar um trabalho. Por exemplo, está difícil hoje, está complicado com essa pandemia. Então, você tem que tirar essa coisa que o inimigo colocou no coração do povo, né? O povo sabe que a bênção de Deus vem através tanto da dedicação à obra do Senhor como as ofertas, o dízimo. Quem vai manter a igreja? Eu não vou. Então, as pessoas lá no mundo, elas sentem uma banca de cerveja, gasta 400, 500, 600, 700, R$1.000 em uma noite. Em uma noite. Olha que eu estou jogando baixo. Então, isso dali, não importa, você está se divertindo, levando ele para a escuridão, né? Travando a vida dele, tudo que ele tem gasta com droga, com coisa. Aí isso ninguém vê. Mas quando é para a obra de Deus, as pessoas sempre têm assim, e isso assim, que vem acusando, olha, aí vem. Você pode estar no maior clima na igreja, adorando, servindo, glorificando a Deus, mas na hora que fala nas ofertas, as pessoas se retraem. E olha lá o troquinho lá do pão, né, que foi no supermercado, para colocar lá. Eu sei que Deus é grande, Deus é poderoso, e as pessoas, Deus não precisa disso. Não, mas a sua obra precisa. A sua obra precisa. Então, isso é uma maneira de produzir frutos. Nós temos que cuidar daqueles que estão servindo na frente, no campo de batalha. Você está orando, você recebe oração, você recebe incentivo. Nada mais que você ter gratidão de ajudar aqueles que estão tanto na frente como aqueles que estão necessitados. Você tem que lançar a semente do Espírito para que o Espírito Santo possa trabalhar. Então nós temos que produzir fruto na pregação, no testemunho, no nosso cotidiano. Nós temos que produzir esses frutos. E o que aconteceu, irmã, porque você está assim? Irmãos, eu tive um sonho nessa madrugada, para amanhecer agora dia 2 do 11, né, de 2020. E foi assim, foi umas 3 coisas em seguidas. Era como se fosse um sonho, aí terminava aquela situação e ia para outro. Eu tive um sonho onde eu estava em um campo que tinha muitas árvores. E eu lembro que até no campo, embaixo, tinha grama. Era um campo bonito, não tinha outro mato, só as árvores. As árvores eram do mesmo tamanho. E eu lembro que eu saía debaixo das árvores, olhando, e nenhuma árvore tinha folha. Eu lembro também que eu vi como se fosse outra pessoa correndo, tentando buscar abrigo debaixo das árvores, mas não tinha nada. Não tinha que eu protegesse. Dava para a gente olhar longe. Aquele campo de árvores sem folha, sem vida, mesmo plantada em um lugar bom. Mas elas não tinham folha. Depois me apareceu um lugar onde eu subia num prédio, num local, e só tinha um elevador bem pequeno. E eu lembro que eu tinha uma criança nos meus braços,
E eu ia levar essa criança para cima. E quando o elevador, quando ele se abria, você tinha que correr, que ele fechava rápido e não dava para levar mais de 2 pessoas. E eu estava com uma criança no colo. Quando o elevador parou, eu fui entrar e passou um senhor na minha frente, correndo, e atravessou na minha frente e fechou já o elevador e não olhou para mim, que eu estava com a criança. E foi embora e eu fiquei ali embaixo. Aí, de repente, eu me vi em um lugar como se fosse uma casa no meio do mato, num local, e veio uma chuva. E a chuva começou a encher todo ao redor. E tinha uma cama que eu ia dormir. E a água vinha, chovia, entrava água pela janela, pelas portas, pelo teto. E chovia e começava a ficar água dando no joelho. Mas uma coisa que eu fiquei admirado era que aonde eu ia dormir só tinha aquela cama, não molhava. Molhou todo ao redor, mas naquela cama não molhou. E eu quero dizer para você o que é o significado deste sonho. O Senhor falou para mim, quando eu acordei nessa manhã, que aquele campo de árvore, que estava toda sem folha, são as árvores que ele amaldiçoou. Irmã Sara, como é que você está falando? Irmãos, Jesus falou o quê? Ele teve fome e foi buscar alimento naquela árvore. E ela não tinha, ela só tinha os frutos. Ela só tinha as folhas, só tinha as folhas. E então, quando de manhã eles passando, né? Aqui no versículo 20, de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. O Senhor amaldiçoou. E o Senhor disse: você viu as árvores no campo? Muitas secas, são pessoas que estão dentro da minha igreja, que se dizem que me servem, mas não produzem fruto algum. Eu as retirarei os seus alimentos, as suas folhas. Eu retirarei o seu chão, e elas não poderão mais se alimentar. Jesus maldiçoou a árvore porque não tinha frutos. Quando no momento que ele precisou, quantas pessoas estão dentro da igreja do Senhor, sabe a verdade, sabe a palavra de vida, e no momento que Deus precisa, envia alguém atormentado, precisando de uma palavra, e às vezes a pessoa tem as folhas só para se alimentar assim. Vão para a igreja, serve ao Senhor somente para se proteger, só para se cuidar. E olha aqueles que estão perdidos, aqueles que estão passando, todo mundo andando ali no caminho da perdição, e você tendo a oportunidade de abrir a sua boca e falar, deixar Deus usar. Não, isso aí não é problema meu, isso aí é problema do pastor, do missionário. O importante é que eu fui para a igreja nesse domingo, pronto, estou alimentado. E o Senhor disse: filha, muitos estão lá somente para se alimentar e se esconder. E não se importam e não dão fruto. Porque em João diz, o Senhor Jesus falou que aquele que não dá fruto, ele é cortado. E o que dá fruto é poldado. Poldado significa o quê? Você passa por situação difícil, complicação difícil, e o que acontece? Você é o quê? Poldado, limpo, preparado para quê? Para dar mais fruto. Quem vai contar melhor testemunho como é difícil passar fome? Que teve fome. Isso é o quê? Poldar. Aquele que
bate na porta e não abre, e sofrendo, lutando, e Deus deu a vitória. Isso é o quê? Pode dar. Você está num momento difícil, complicado da sua vida, mas você é uma pessoa fiel a Deus. Deus está te poldando para que dê mais frutos. O testemunho da tua vitória é o que dará frutos. Porque ao pregar, ao testemunhar, ao apresentar de onde Deus te tirou, de onde Deus te livrou, é onde você está dando fruto. Deus está poldando você. Deus está poldando você para dar mais frutos. Mas o que não dá fruto é o quê? Cortado. Tirado fora. Você não produz fruto algum. Nem mesmo dentro da sua casa. Parece que é crente, mas é só lá na igreja, no culto. Quando sai de lá, vira quase um demônio dentro de casa. Ao tratar aos outros no trabalho, fazer os negócios, não assume os negócios. Eu queria que Deus me abençoasse, me protegesse, mas você não estende a mão para ninguém. Eu queria que Deus me ajudasse. Você não estende a palavra de Deus, diz lá no Salmo 41. Leia lá o que Deus fala, aquele que cuida do pobre, aquele que cuida do necessitado. O Senhor diz que o Senhor diz que vai abençoar até na hora da enfermidade, não vai entregar o desejo dos seus inimigos. Então, amado irmão, o Senhor falou para mim nesta manhã que tem muitas árvores com folha que serão amaldiçoadas. Por quê? Porque não dão frutos. Para que eu quero encher o céu de árvores sem frutos? Quem falou? Jesus. Eu não estou falando nada, eu só estou repetindo o que está nas Escrituras. A árvore que não deu fruto, Senhor, o quê? Maldiçoa. Não dá mais fruto. Não deu fruto, foi buscar no momento que Deus precisa. Irmãos, tem pessoas que precisam estar enfrentando uma verdadeira guerra no mundo espiritual. E o Senhor olha no campo, qual é a árvore que está mais próxima. E Ele olha para você e vê que Ele não pode contar com você. Ele não pode. Por quê? Porque você jamais vai estender a mão para se preocupar com outro. Não, mas eu sou uma pessoa muito ocupada. Então fique nessa sua ocupação. Jesus falou que o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. E o Senhor falou que aquele campo de árvore seca era as pessoas que estão hoje na igreja, que se dizem igreja de Cristo e não dão fruto algum. Ele disse que vai amaldiçoar, e esse momento está chegando. E aquelas árvores não tinham como se defender, porque os frutos, a folha é o que lhe dava sustento, e não tinha como dar abrigo, fazer nada. E na casa onde começou a chover, quando começou a chover, e molhava, tinha uma parte do telhado que molhava tudo, e o único lugar onde eu estava não molhava. O Senhor disse que aqueles que servem a Ele, aqueles que buscam ao Senhor, Ele vai proteger. Vai proteger, como Ele fala aqui no Salmo 91. No versículo 7 e 8, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Olha o que o Senhor disse. O Senhor falou que aquele que tem compromisso com o Senhor, Ele estenderá a mão e pode, como eu vi, estava alagado tudo ao redor, a casa, o ambiente todo, mas o único lugar onde eu ia deitar, aquela cama não molhava. Estava protegida, e a palavra de Deus dizendo, se você tiver fidelidade com Ele, tiver compromisso com Ele, situações grandes como está acontecendo no mundo hoje, né? Vai atingir muitos, mas você vai somente contemplar o que irá acontecer na vida dos outros. E o Senhor te sustentará. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que o Senhor está dizendo, amado irmão? Se você estiver na presença dEle, se você estiver compromissado com a palavra de Deus, com a caminhada em direção à eternidade,
você vai somente ver o que acontecerá com as pessoas que não têm compromisso e não querem compromisso com Deus. Mas o seu lugar será guardado, preservado. A casa estava cheia de água, o telhado tinha alguns lugares que a água entrava, mas o único lugar que eu ia deitar, eu entendia, eu via como se tivesse um guarda-chuva invisível, ele protegendo. E ele disse, assim que eu farei com aqueles que estão comigo, aqueles que confiam em mim e estão compromissados com a minha palavra, que a minha igreja vai contemplar somente o que vai acontecer ao seu redor, mas estará segura debaixo da minha mão poderosa. E a questão do elevador, amado irmão, eu vi assim, muitas pessoas hoje em dia, elas servem a Deus assim, elas aproveitam as oportunidades. E o seu coração não quebranta. O seu coração jamais assim, eu amo o Senhor, falo com aquele irmão lá naquela igreja e tal, mas sai de lá, você é outra pessoa, você não se importa com a necessidade ou a dificuldade que está passando outras pessoas. Eu vi como eu estava com aquela criança, né? E o único lugar que eu tinha que subir era por ali. E veio um senhor, não foi um senhor de idade, era uma pessoa quase da minha idade, e passou correndo e ele nem se importou e fechou a porta. Quantas pessoas estão necessitadas dentro da nossa casa ou na igreja? Você sabe que aquele irmãozinho não trabalha, não está trabalhando, não tem oportunidade. E você vai lá, cumprimenta, mas não estende a mão. Quantas pessoas têm colocado diante de Deus, pedindo para que abençoe a sua vida financeira, ou sentimental, ou profissional, mas não se compromete com Deus a ajudar as outras pessoas. Ajudar. A própria palavra de Deus diz, lá em Mateus, amado irmão, que quando alguém dá ao profeta, mas eu entendo isso, que se estende a todos. Pelo amor a Deus, por amor à obra de Deus, ajuda os outros. Eu creio que isso não se estenda só para os profetas, os pastores, os pregadores, mas seja justo. Se você tem, irmã, eu tenho tão pouco, mas esse pouco tem como você ajudar alguém sem faltar para você? Tem como você estender a mão? Tem pessoas, irmãos, que estão sofrendo por tão pouco. Se você está próximo, pode ajudar. Ou você vá na sua igreja, ajunte uma cesta básica, uns alimentos, que pastor, eu trouxe aqui para ficar aqui. Vai que de repente tem alguém passando fome, alguém que está necessitado. Quando a gente pede ajuda, irmãos, isso assim dói, porque na verdade não era nem para a gente pedir ajuda. Assim, os pastores, alguém pedir ajuda. Porque na verdade, aqueles que estão na frente têm noção de quem está com condição nesse momento de se alimentar, nesse momento de se vestir. Tem pessoas que têm no seu guarda-roupa roupas que nunca vestiu ou até não veste mais. Separe. Pastor, tá bem aqui, Alguém vai precisar. Ou você mesmo sabe de alguém que está necessitado. Então, quando aquele moço passou na minha frente, não se importando, sabe aquele desamor? O Senhor falou assim, que tem muitas pessoas que só se aproveitam e não olham para aqueles que estão ao redor deles. O Senhor falou que esse momento está se aproximando do juízo. E o juízo de Deus, ele é definitivo. Porque quando você está numa tribulação, uma situação complicada, você pede ajuda a Deus. Tá, mas quando o juízo, a tribulação, a situação vem de Deus, o que vai ser? Lá em Isaías 43 diz que ninguém pode tirar das mãos do Senhor. Ninguém pode livrar das mãos do Senhor o agir dele.
E eu percebi, sabe, amados irmãos, até visitando uma igreja, eu visitei uma igreja ontem, que me convidaram, e eu vi ali a dor daquele pastor chamando, convidando os irmãos para animar, para trazer mais vida, porque a igreja parece que morreu. Muitas igrejas assim, os templos que eram cheios, pessoas aproveitaram aquelas oportunidades para se desviar. Ficaram em casa, parecia assim, que elas serviam, eram os pastores e as pastoras. Ele não está vendo, eu vou fazer o que eu quiser. Uma coisa que aumentou, duas coisas que aumentaram muito nessa pandemia foi sobre as famílias se destruindo, porque estavam tão acostumadas longe, porque quando tiveram que ficar juntos, não suportaram. Muitos homens matando as suas esposas na frente dos filhos, até se matando. Muitos que estão ainda nessa pandemia estão desesperados porque não suportam os seus filhos, não suportam a sua família, o seu marido. Porque se estar casado e viver trabalhando, só ver à noite, naquele momentinho, vão dormir, no outro dia vão trabalhar, é fácil. Mas aí, suportar o defeito um do outro. A situação está difícil. E esta palavra não é para os descrentes, são para a igreja de Cristo. Eu acordei um pouco, assim, eu fiquei preocupada, porque foi três coisas grandes o Senhor falando. Que Ele está vendo. Que Ele está vendo tudo que está acontecendo. Irmãos, vamos despertar. Vamos produzir frutos. Vamos olhar para a promessa do Senhor e o que diz a sua palavra. Tempos difíceis estão se aproximando. Mais ainda, minha irmã. Mais do que esse tempo, sim. Mais ainda. Tempos aonde você vai precisar verdadeiramente da proteção de Deus e não vai ter. Não vai ter. Eu olhava aquela tempestade, de repente se abateu e veio uma escuridão. Eu via muitas pessoas desabrigadas, situações assim mesmo, assim, sem ter proteção alguma. E eu lembro que eu olhava e ficava parada e vendo. E a água dentro da casa, tudo alagado. Mas a cama que eu ia dormir estava seca. E isso é um aviso, um alerta de Deus. Filhos, se preparem. Se você estiver comigo, eu vou poder defender, proteger vocês. Filho, mas produzam frutos. Não sirva somente com a forma como você está servindo. Eu vou só para a igreja, tá bom, eu já estou fazendo, já fiz muito. Já fiz a minha parte. Não faça isso, se desperta. O Senhor tem nos avisado. Esses dias negros estão chegando. A palavra de Deus diz assim, que devemos buscar o Senhor enquanto está perto. Quando chegar aquele dia da escuridão, o dia tremendo, nós vamos procurar Deus e não vamos conseguir encontrar. Por quê? Porque se fosse tão calmo, se isso não fosse acontecer, se não fosse tão pesado, irmão, por que Deus enviou Jesus? É algo muito perigoso, está vindo. E o Senhor está nos despertando, nos alertando. Árvore, dê fruto. Você tem que dar fruto. Se não der fruto, o Senhor vai te amaldiçoar. Vai. Quem fala isso é a palavra de Deus, que não deu fruto. O Senhor amaldiçoou, olha, que nunca mais dará ninguém mais comer fruto de ti. Amaldiçoou a árvore. Quando passaram na tarde ali, a árvore tinha secado até as raízes. A igreja do Senhor tem que se despertar. Você tem que orar, tem que clamar a Deus. Tempos difíceis se aproximam e você tem que ter folhas, tem que ter frutos. Você tem que estar na proteção de Deus para que 1000 caia à tua esquerda e 10.000 à tua direita e você não seja atingido.
Olha para os que estão ao teu redor. Não seja egoísta, não se preocupe só com você. Plante no reino do Espírito para que você possa colher no tempo certo. Deus está nos avisando. Eu creio que uma grande escuridão está se abatendo sobre a terra. Uma escuridão de uma forma tão grande que essa escuridão da pandemia ainda foi uma escuridão, não foi tão escura, o que está se abatendo. Porque eu vi aquelas árvores, quando eu vi o vento se abater, eu vi as galhas se quebrando, vi árvores sendo quebradas, porque não tinha nada, não tinha vida nas suas raízes. Esse tempo difícil vai chegar, e se você não tiver vida, não tiver folhas, não tiver fruto, você vai ser distorcida, quebrada, vai ser esmagada. Eu vi pessoas correndo, eu vi uma pessoa correndo, procurando um abrigo e não encontrava. Isso significa o quê? Os próprios familiares. Você sabe da verdade, e quando foi no momento que você precisou até de abrigar alguém, você não tinha nem para você e nem com ele. Lembramos nós que a palavra de Deus fala dos talentos, que aquele que tem e que granjeou seus talentos, conseguiu frutos, produziu, o Senhor deu mais àquele que tinha. E o que escondeu seus talentos, o que estão fazendo muitos hoje é escondendo aquilo que Deus deu. Deus te abençoou, te levando para o seu caminho. Deus te abençoou, te salvando. Aí, de repente, amado irmão, o que acontece? A gente fica ali somente preocupado ali, somente com as nossas folhas, só para nosso alimentar. Estou cansado, estou desanimado. Ora aí por mim. E você tem orado pelas pessoas? Você tem ajudado? Você tem feito alguma coisa em nome de Deus? Em nome de Deus, irmãos? O que você tem feito? Desperta, que uma grande escuridão vai se abater sobre a terra. Uma escuridão, não literalmente que o sol vai desaparecer, mas muitas portas que foram fechadas, ainda serão mais fechadas outras. E você vai precisar da proteção de Deus, vai precisar que Deus proteja você da tempestade. E o que é tempestade? O significado ali, naquela casa, chovendo. Tribulação, irmãos. Tribulação. E a tempestade vai vir, as situações difíceis vai vir, e se você não estiver com Deus, compromissado com Deus, vai atingir você. Ainda que se abata todas as situações complicadas no mundo, o seu lugar será protegido, a sua casa, a tua família, o teu trabalho. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando, literalmente. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, não dá fruto. Você sabe do que estou falando. Você sabe exatamente aonde está deixando a desejar. Você sabe, irmão. Não precisa eu tentar explicar isso para você, porque o próprio Espírito Santo está batendo no seu coração agora e está mostrando aonde você tem que trabalhar, aonde você tem que permitir que Deus transforme, aonde você tem que pedir para Deus trazer a mudança. Às vezes nós precisamos de tanta coisa e vamos a Deus e ficamos só pedindo. E Ele pergunta, mas para quê? Por que você não faz nada? Você não produz um fruto sequer. Por que eu vou te abençoar? Em vez de abençoar o meu filho que está ali lutando, você não dá fruto. Você não precisa sair com a Bíblia correndo e pregando para produzir fruto. Mas aonde você está plantado, você tem que florescer. Aonde você está plantado, você tem que florescer e dar fruto. Se essa porta está aberta, você tem que produzir fruto. Você tem que mostrar verdadeiramente, permitir que o ensinar de Deus venha sobre a sua vida e sobre a vida de outros para fazer o quê? Mostrar a glória de Deus. A palavra diz que nós fomos criados para a glória de Deus,
para glorificar a Deus. E se você não está glorificando, se a sua vida não tem nada que testemunhe para a glória de Deus, o que você está fazendo? Cuidado para que você não se torne uma árvore seca, uma árvore amaldiçoada. Em nome de Jesus. Missionário, você pegou pesado, tem que pegar pesado mesmo. Eu prefiro pegar pesado, ver você chorando agora, mas ver você e a sua família na eternidade com Deus, do que não lhe falar a verdade e você ir passar a eternidade no inferno, sofrendo. Eu preciso avisar você, como atalaia de Deus, dizer que as situações complicadas vêm, lá vem o inimigo, se preparem. Lá vem os momentos difíceis. Lá vem a guerra contra você e a sua família. Então se prepare. Receba esta palavra neste dia. Não é costume de eu trazer esta palavra na segunda-feira logo, mas eu não posso deixar passar. Eu não posso. É a palavra de Deus. E você se alimente. Você não entendeu? Ouça de novo. Ouça de novo. Produza fruto em nome de Jesus. Peça a orientação ao Espírito Santo. Espírito de Deus, me ajuda, me ensina a produzir frutos, porque o Senhor vai precisar da árvore. A qualquer momento tem precisado de muitas árvores, mas não pode contar com ela, porque o egoísmo bate mais forte. O egoísmo bate. Não pense só em você. Pense na obra de Deus. Pense nas pessoas que estão atormentadas longe dos caminhos do Senhor. Faça o que você tem de fazer hoje, enquanto é dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti em nome de Jesus, lhe dando graça pela oportunidade que me concedeu. Porque a Tua grandeza é tremenda sobre as nossas vidas. Pai amado, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver a nossa caminhada, para que nós possamos também, Senhor, florescer e dar frutos. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor é a árvore. Se existe algo impedindo que nós possamos receber o alimento de Ti, receber, Senhor, o alimento, a energia, tudo aquilo que precisamos para dar fruto, nos ajude, ó Pai Todo-Poderoso. O Senhor tem liberdade para nos podar, para nos levar, para que dê mais fruto, nos limpe, nos purifique, nos proteja, Pai, não derrame sobre nós a Tua maldição, para que ela não caia sobre nós. Nos ajude, aonde estivermos deixando a desejar, nos liberta, nos ajuda, em nome de Jesus. Olha, Deus, para o Teu povo, para a Tua igreja, os irmãos que estão inscritos neste canal, que têm se edificado, Pai. Ó Deus amado, que eles possam também ajudar e edificar outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor, meu Deus. Abre os nossos olhos para que nós não possamos pecar contra Ti, porque o dia mau está se aproximando, o dia e o juízo final, e nós precisamos ficar debaixo da Tua santa, poderosa mão, para que aqueles que possam cair, não caia, Senhor, na nossa frente. Mas, ó Deus poderoso, nos ajude, nos proteja para que nós possamos estender as mãos para aqueles que estão caídos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que nós vamos contemplar 1000 caindo à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita. Mas, Senhor, não permita que caia na minha frente o meu parente mais próximo, meus irmãos. Me dê sabedoria para que eu possa estender a mão e ele possa se despertar. Muito obrigado pela sua presença. Nos liberta, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos? Eu jamais vou permitir, amado, eu ficar aqui sem falar a verdade para você. Mesmo na simplicidade das palavras, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, quando ia falar, ele usava aqueles no cotidiano para explicar. Então, nós precisamos ser simples e claro, não ficar rodeando, dizendo para você, venha, que você vai ser vitorioso. Não só, amado,
você vai ser vitorioso, mas também terá tribulações. A palavra de Deus nos ensina, o Senhor Jesus mesmo nos ensinou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Nós também vamos vencer. Abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. É necessário que você escute a palavra verdadeira. Não adianta só dizer para você, olha, você vai fazer isso que você vai ser abençoado. Somente, não vai ter tribulação? Vai, mas se você tiver o Todo-Poderoso do seu lado, você vai ver que as coisas você vai passar. Vai sofrer, mas não vai estar sozinho, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele entra na tribulação para te proteger. E coisas perigosas, grandiosas estão vindo sobre a terra. A visão que eu tive hoje, nesta manhã, na hora da oração, eu vi o Senhor Jesus com um manto sobre sua cabeça, e ele estava de lado, eu vi pelo lado esquerdo, onde estava reunido em uma arena, só que aquelas pessoas, assim como se fosse um estádio, e várias pessoas, eu não conseguia ver o rosto, eu não conseguia ver somente aquela energia, o corpo. Eu creio que é a reunião que Deus tem feito, já se preparando para levar os salvos, para buscar. Mas buscar o quê? Se nós tivermos intestino somente com as coisas desse mundo, nós precisamos despertar e começar a produzir frutos. Produza, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu peço que você compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.